Peço que vocês abram as Bíblias em Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 39. Eu quero apenas lembrar a vocês, não quero trazer nenhum julgamento, mas eu quero apenas lembrar a vocês da nossa real necessidade, de umas coisas que têm sido os pilares da igreja e têm sustentado a igreja, que é a oração. Amém? Marcos 1, a partir do 35 ao 39. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém? Que Deus aplique essa palavra no coração de vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus de graça e de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui livres. Entendemos que foi pela tua soberana vontade que estamos aqui. Senhor, nós te pedimos que teu Espírito Santo conduza nessa noite a exposição da tua palavra, que ela faça que a igreja seja edificada, o pecado seja denunciado e teu nome, acima de todas as coisas, seja glorificado. Eu te peço pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. A oração, meus irmãos, foi o tema que Deus colocou, a importância da oração. É um dos pilares que a igreja tem e permaneceu até hoje, viva pelo poder da oração. M. Baldes vai dizer no livro Poder pela Oração que não existe homens poderosos na palavra sem ter uma vida de oração. Deus não ungiu. Deus, enquanto ele fala no seu livro, enquanto a igreja está à procura de métodos, Deus está à procura de homens e homens de oração. Então, todos os homens que se embrenham a pregar o Evangelho, e eu entendo isso como toda a igreja tem a função de pregar o Evangelho, não só eu que estou aqui, mas você que está aí, vocês foram chamados para pregar o Evangelho. E para pregar o Evangelho, nós temos que ter uma vida de oração também. A igreja, ela não subsiste sem a pregação do Evangelho. A igreja não subsiste sem a pregação bíblica, sem Cristo sendo entronizado. Mas para que isso aconteça, para que nós venhamos ter força para pregar o Evangelho, é notório em toda a palavra, nós vamos ver homens e mulheres sendo chamados por Deus à oração, a uma comunhão santa e ímpar com Deus. Então, sem oração, não tem como subsistir a igreja. Por isso que os apóstolos lá em Atos falaram: enquanto nós nos conservaremos a oração e a pregação da palavra. Aqui Jesus tinha tido um ministério frutífero todo aquele grande dia, na cidade de Cafarnaum. Muitos milagres aconteceram. Um endemoniado foi curado, discípulos foram chamados. Aquele foi um ambiente que Jesus permaneceu por muito tempo pregando o Evangelho, pregando as boas novas. O endemoniado foi curado, muitas pessoas foram curadas, a sogra de Pedro foi curada. E depois daquele ministério frutífero, Jesus vai para casa, mas em dado momento ele sai alta madrugada. E eu pergunto, para onde foi Jesus, Orar. O versículo 35 diz: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E eu pergunto nessa noite, qual a importância da oração na vida do crente?
nós vemos aqui Jesus indo orar, depois de um dia bastante atarefado, depois de um ministério bastante frutífero. Jesus, o próprio Senhor, o Deus encarnado, o Senhor dos senhores, tendo essa necessidade de sair e orar. Aqui nós vamos ver no texto as respostas implícitas e explícitas, que mostram como era a oração na vida de Jesus. E nós vamos ver que a oração era uma prática evidente e constante no ministério de Jesus. Era uma prática evidente na vida depois seguida dos apóstolos. Era também uma prática evidente na vida da igreja. E após longos tempos em sua peregrinação terrena, sempre foi um lugar primordial a oração na vida da igreja. Não pode ser diferente nos tempos de hoje. A oração tem que tomar lugar principal sobre nossa vida, a vida como a igreja. E o primeiro ponto, Jesus saindo alta madrugada, me diz o seguinte: o que era a oração para Jesus? Era primeiro prioridade. Jesus se levanta lá alta madrugada, enquanto todos dormiam, enquanto todos estavam lá deitados. Jesus saiu de madrugada naquelas ruas frias de Cafarnaum, naquelas ruas frígidas, geladas, fazendo o caminho por aquelas alamedas do deserto, fora da cidade, encontrando um lugar onde podia ficar sozinho. Entendes aqui pelo contexto alta madrugada, como mais ou menos 3 horas da manhã. É um desafio já acordar essa hora, que dirá sair e ir para um lugar orar. Jesus fez esse caminho pelas ruas geladas, escuras de Cafarnaum, não tinha iluminação pública na época. E Jesus sai e encontra um lugar onde ele podia ficar a sós com Deus. E nessa noite o que eu quero falar a vocês não vai se tratar de oração pública, que é o que a gente acabou de orar aqui pela irmã Elaine. Isso é bom para a igreja, se reunir, orar, ter momentos de oração, ter momentos de comunhão, mas eu quero falar a vocês da oração particular. Como tem andado nossa oração particular? Isso mexeu comigo. Isso, a espada que é a palavra de Deus, cortou também aqui na minha vida. E eu não quero trazer nenhum tipo de julgamento à igreja, mas eu quero dizer que nossas orações particulares têm sido pífias, ou quase a gente não tem orado. E Jesus sai para um lugar deserto e ora. E aquelas preciosas horas ele passa em conversa com o Pai. Não se tem o conteúdo dessa oração, mas ele passa em oração. E depois a gente vai ver pelo texto que ele é interrompido por aquele Pedro inquieto. Aquele Pedro inquieto que talvez queria ver mais milagres. As multidões procuravam Jesus porque queriam ver mais milagres. Mas Jesus passava aquele momento de oração porque era prioridade no ministério de Jesus. Sobretudo a oração privada, em secreto. Enquanto a casta religiosa naquela época oravam para todas as pessoas verem como eles oravam, Jesus encontrava um lugar e ficava em oração. Jesus orava em secreto. Ele não perdia tempo, ele não queria ser visto. Aquele homem saía e ia orar. Ele aproveitava as primeiras horas do seu dia para orar. Aí você pensa, Jesus, o homem, Jesus que era 100% Deus e 100% homem, essas duas naturezas, você acha que Jesus não era submetido ao sono, ao cansaço? Lá em Isaías vai falar que ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, homem que sabia o que era padecer, mas aquele homem aproveita seu começo do dia para ir para um lugar deserto e ali orava. Ele queria estar sós com Deus. Nós podemos entender que a oração era a atmosfera habitual da vida de Jesus. E outro ponto, além de ser prioridade, era uma vida constante. Ele saiu alta madrugada, chegou naquele lugar e na última parte foi para um lugar deserto e ali orava.
Aqui se vê Jesus em uma oração ininterrupta. Ele não estava preocupado com a hora, ele não estava preocupado que hora acabar, ele não estava cronometrando ou vendo que hora ia acabar essa oração. Enquanto nós nos preocupamos em orar pouco, ou quase não orar, Jesus estava concentrado em oração, não preocupado com o tempo. E ali ele orava, era oração ininterrupta. Às vezes a gente se ajoelha em casa, vai orar, e a gente pensa que orou talvez meia hora, uma hora, quando a gente vai olhar no relógio 10 minutos. Muitas vezes a gente está preocupado com horas, e eu já vi pessoas até dizendo: eu fui, vai outro extremo, eu fui e orei 5 horas. Jesus estava preocupado em orar, ele era um exemplo. Enquanto as pessoas estavam procurando Jesus, Jesus estava concentrado em oração. E outro ponto, a oração dele era regular, estava explícito em todo o ministério de Jesus, que ele, no meio do deserto, estava em oração. Em meio à tentação, ele estava em oração. Antes de começar o dia, como aqui nós vemos no texto, ele estava em oração. Antes de terminar o dia, você vai encontrar passagens que ele estava em oração. Jesus passava noites inteiras em oração e ele era submetido ao mesmo cansaço que nós, as mesmas tentações que nós, apesar de não ceder ao pecado. Ele era submetido, ele estava nessa carne frágil. O Senhor, o Rei da Glória, o Deus entronizado, a semelhança do ser de Deus, estava aqui orando. E era regular no ministério de Jesus. Em Lucas 5,16 vai dizer: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e ali orava. Jesus orou em seu batismo, Jesus orou nas escolhas dos discípulos. Lá em Lucas 6, 12 e 13 vai dizer: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome apóstolos. Cada decisão importante que Jesus tinha que tomar, cada situação, ele orou nos milagres, pelos milagres, ele orou ao seu Pai. Jesus respirava a oração, era o ambiente da vida dele orar. Ele orou em suas últimas horas com os discípulos, ele orou antes da sua ida na cruz, lá no Getsemane, e orava, ao ponto de sair da sua transpiração sangue, orava angustiado, pelo cálice da ira de Deus que seria derramado. Aquele homem, até a ida à cruz, estava orando. Durante a hora mais severa no Getsemane, aquele homem estava orando. Jesus morreu orando. E quando estava com os discípulos, ressuscitava e estava orando. O desejo, que é um ponto aqui, qual era o desejo daquele homem? Qual o desejo do Senhor Jesus, além de ser prioridade, além de ser constante, além de ser regular? O que é que Jesus queria? Se ele era o Filho de Deus, aquele homem queria manter o desejo profundo de manter comunhão com o Pai. Eu vejo como a aspiração aqui de Jesus de ir orar, o desejo particular de manter comunhão com o Pai, de estar sós com o Pai. O Senhor, em sua natureza terrena, tinha um profundo desejo da comunhão com o Pai, e o Pai e o Filho não ficariam distantes nunca. Então Jesus tem por esse meio, a oração, o contato com Deus, o seu Pai. Ele o faria com bastante desejo e necessidade do amor do Pai. E nós vemos em Jesus, em todo o ministério dele explícito, a oração como uma dependência. Havia uma necessidade que levava Jesus a orar. E ele falou: a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai.
Larry McCall, no seu livro Andando nos Passos de Jesus, ele disse que Jesus orou apaixonadamente, Jesus orou insistentemente, Jesus orava demoradamente, e ele disse que Jesus queria orar. Então nós vemos essas características da vida de Jesus. Era uma prioridade na sua vida, era uma coisa constante em sua vida a oração, era uma coisa regular. Jesus queria manter o contato profundo com seu Pai, em estar em oração, em comunhão. Mas quando nós olhamos para nós, que somos chamados pelo esse mesmo Senhor, que busca aqui o Pai em oração, mas quando a gente vê o exemplo de Jesus, que tinha buscado a oração como algo sempre presente em sua vida, sabendo que agora nós somos seus servos, amém? Nós somos servos desse Senhor que aqui ora, de forma apaixonada, de forma insistente, de forma contrita, de forma desejosa, de forma demorada. Jesus queria orar, sabendo agora que somos servos dele, o povo de Deus. Você entende a particularidade que Deus escuta a sua igreja? Que na oração de João 17, ele disse: aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma os lançarei fora. E que Jesus roga não ao mundo, mas ele roga à igreja dele. E naquela época você poderia entender que você estava contido nessa oração de Jesus, que ele ora por você, que ele se preocupa por você. E nós temos esse privilégio de chegar a Deus por esse Senhor, que nos dá esse exemplo de oração. Ele é o modelo em tudo em nossa vida. Ele é o nosso Senhor. E esse Jesus, agora nós somos seus servos, salvos por esse mesmo Cristo, que agora estamos seguindo os seus passos. E o objetivo de Deus é nos parecer com Jesus, e nós temos que ser o modelo de Jesus. E Paulo falou: sejai meus imitadores, não porque eu imito qualquer fundamento, não porque eu imito qualquer doutrina, mas porque eu imito Cristo. Esse é o fundamento da nossa vida. Esse é o grande propósito de Deus para a igreja: nos parecer com Cristo, nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho, o novo Adão, o novo Senhor da nossa vida. Esse é o Senhor da nossa vida. Você não serve a outro Senhor senão o Senhor Jesus. E a grande intenção de Deus, o grande projeto para a igreja é nos parecer com Ele. Por isso que lá no capítulo 4 de Efésios ele diz: sejam dignos da vocação para a qual fossem chamados. Nós fomos chamados por Deus para ser semelhante a Jesus. E quando nós vemos esse homem que não perdia tempo em orar, que orou insistentemente, algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, que quando a oração não é prioridade, é porque outras coisas têm sido prioridade, outras coisas têm substituído a oração. E eu quero dizer que Deus chamou homens e mulheres. Deus não chamou paredes, não chamou púlpitos. Deus chamou eu e você para ter uma vida em comunhão com Ele. Então, quando a oração não é a prioridade, é porque outras coisas têm substituído. E eu fiquei pensando: o que tem substituído minha vida de oração? O que tem me substituído minha vida de oração particular com Deus, em comunhão com Deus? E quando a oração não é constante em nossas vidas, temos que entender também que nós somos sujeitos a fraquezas, assim como o Senhor Jesus. A nossa carne reluta por dentro para não orar. A nossa carne já reluta para a gente não ir para a igreja. Quando eu digo a meu pequenininho: vamos para a igreja, eu não vou hoje não. Sabe por quê? Porque muitas coisas tomam a mente dele.
A internet toma a mente dele, um desenho toma a mente dele, ele fica projetando o que ele pode ficar fazendo em casa e não está aqui na igreja. Você entende que essas coisas também, não só os desejos de uma criança, tomam conta da nossa mente também, que essa pandemia afastou muitas pessoas também de não ter mais comunhão com a igreja, de não esquecer do momento de oração, de esquecer de ter comunhão com Deus, que outras coisas têm sido nossa prioridade. E eu não quero julgar nenhum de vocês, eu quero dizer que é um problema meu também, é um problema nosso da igreja. A igreja tem falhado na oração. Será que você não pode dizer, assim como você olhava, o nosso Deus é o mesmo, Deus é ontem, hoje, será eternamente, Ele não mudou, nós mudamos. Será que nós vemos os milagres no passado, ou que Deus pôde realizar, enchendo aqueles homens de poder e autoridade? Quando Deus manifestou o poder dele, o dínamos no Pentecostes, aqueles homens estavam fazendo o quê? Em oração. E quando as cadeias se romperam, quando os apóstolos estavam presos, a igreja estava fazendo o quê? Estava em oração. Você entende que é inerente à sua vida uma vida de oração da igreja? É inerente à sua pessoa chamada por Deus agora a ter o contato com Ele por meio da oração. E a oração tem que ser constante. E quando a oração não é constante, porque nossa carne fica militando, porque nossa carne não quer ler a Bíblia, nossa carne não quer escutar a palavra, nossa carne não quer meditar, não quiser refletir. Joe Bick vai dizer que as pessoas estão tão cheias de informações tecnológicas, e eu não estou dizendo que isso aqui não pode ajudar. Eu estou aqui usando um tablet para o sermão, isso aqui pode ajudar para a glória de Deus, mas certas coisas têm tomado tanto a nossa mente, que nossa mente se acostuma a não refletir mais o que tem sido falado, o que está aqui contido nas Escrituras. A carne não quer orar, ela não quer se submeter a Deus. Sabe por quê? Porque a oração lhe humilha. Na oração, assim como a graça de Deus vem àqueles que não merecem nada, a oração nos submete a um Deus que é todo poderoso e a gente não é nada, que a gente depende dele. Oração nada significa que é dependência. Charles Spurgeon disse que a oração é como um mendigo que está diante das portas de bronze, pedindo insistentemente, até que aqueles ferrolhos que parecem intransponíveis se abram. Oração é dependência de Deus. Por isso que nós não queremos orar, porque nossa carne quer tomar o controle, quer ser senhor do nosso destino. Nós queremos fazer o que queremos, queremos planejar nossa vida da forma que queremos, nós não queremos nos consultar a Deus em oração. Eu lembro nas batalhas, quando a gente lê ali 1 Reis, e Davi perguntava: Senhor, eu devo avançar? Avance, Davi. Eu devo recuar? Recue, Davi. A dependência de Deus, a sensibilidade de escutar a Deus. Paulo fala dessa nossa natureza que é tão terrena, porque lá em Romanos 7, porque o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Nós vivemos, irmãos, nessa carne que quer se deleitar no descanso, que quer fazer do nosso eu o centro de todas as atenções. Que assim como John Piper vai dizer que o nosso maior inimigo é quando a gente olha para o espelho e reflete nós mesmos, somos nós. Esse é nosso maior inimigo. A nossa antiga natureza, que tenta vencer a nova natureza, que quer impedir de nós que vemos adorar o Senhor, que quer impedir de nós lermos as Escrituras, de passar tempo em oração. E eu quero dizer, quando a oração não é regular, se o nosso dia, quando a oração não é regular, é porque nosso dia tem sido tomado por outras coisas,
Deus nos deu dias, semanas, meses, anos, e nós estamos aqui vivos pela graça de Deus, e nós podemos olhar para o nosso passado e olhar e perceber como nossa vida de oração foi pouca, como eu não orei como devia, eu não estou dizendo que mais oração, mais poder. Você pode orar muito se não orar no propósito que Deus quer, não adianta, temos que orar biblicamente. Mas nós poderíamos aproveitar mais nosso tempo de forma regular, se não de dia, de tarde, se não de noite, de madrugada. Enfim, nós estamos perdendo dias, estamos perdendo horas, dias, meses, anos, e nós chegamos no final do ano e nós podemos olhar para trás e nós não tivemos uma vida de oração. Nós não recorremos a Deus para tomar decisões, para pedir sabedoria a Ele, para pedir discernimento, para orar pela nossa família, para o nosso trabalho, pela nossa igreja, pelos nossos pastores. Isso não tem acompanhado nossa vida aqui nesse mundo. Muitas vezes não tem acompanhado, porque nós não temos o desejo de orar, nós não temos o desejo de ter dependência do Senhor, porque essa nossa natureza quer nos levar para outras coisas. E eu digo a você, baseado no que eu vejo, no que eu sinto, no que eu participo em minha vida, quando eu estou olhando vídeos ou alguma coisa, daqui a pouco passou uma hora, e eu fui levado ao fútil, eu fui levado a não edificação. E como Deus quer aproveitar nosso tempo, nossas 24 horas, para louvor e glória dEle. E eu digo a vocês, a maioria das nossas lamúrias tem sido, sabe o quê? Quando a oração tem falhado, também nos faltará poder, nos faltará força, nos faltará o desejo de servir a Deus, e mudaremos talvez o foco para servir a nós mesmos. Nos versículos seguintes, em 36 e 37, vai dizer que Simão e aqueles procuravam ele diligentemente, tentando encontrá-lo, porque talvez aquelas pessoas estavam à procura de Jesus. Como o ministério no dia anterior tinha sido frutífero, talvez aquelas pessoas estivessem procurando Jesus. Isso é fato comprovado, que lá João 6, Jesus questiona eles: vocês me procuram por causa da comida e da bebida, mas eu quero dizer a vocês, eu sou o pão da vida, eu sou de fato o que vocês precisam. E talvez eles procuravam diligentemente, estavam procurando o Senhor com outras intenções. E nós vemos aqui que eles estavam procurando insistentemente o Senhor. Talvez o Pedro aqui inquieto, para que milagres talvez Jesus realizasse, mais naquela população, mais naquele setor, como no dia anterior. O que nos leva até ir a Jesus, isso traz uma verdade para mim agora, o que nos leva a ir até Jesus? Milagres, curas, libertações, prosperidade. Nós podemos procurar o Senhor, irmãos, e pedir para que Ele sacie nossas necessidades, como Ele quer. Mas isso não deve ser o real propósito da nossa vida. Nós temos que buscar o Senhor pelo que Ele é. E eu quero dizer a vocês que o caminho para o acesso a Deus está aberto e disponível todos os dias, todas as horas, todos os meses, todos os anos. O caminho do Senhor está disponível. Você já percebeu como é difícil falar com autoridade? Vai tentar falar com o juiz, você não consegue direito. Vai tentar falar com um artista, uma pessoa importante, você não consegue. No mínimo que você vai ter um embate de vários seguranças protegendo ele. Você não consegue acesso. Será que você entra no Instagram de uma pessoa conhecida mundialmente e manda o Instagram para ele lhe responde? Ele não está nem aí. Ele quer ver a vida dele, a fortuna dele.
o ego dele talvez, né? Não vou dizer que todas as pessoas são importantes, são pessoas com ego lá em cima, né? Mas você vai procurar uma pessoa importante, dificilmente você vai ter acesso a ele. Você não vai conseguir, e também ela não vai lhe proporcionar nada. Lembre-se que o Senhor está disponível. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Deus o Todo-Poderoso, soberano, aquele que controla céus e terras, aquele que diz o mar vem e o mar vem, aquele que diz o mar vai e vai, aquele que cada morte passa por ele, cada restauração de saúde passa por ele, que sua família passa pelo crivo da autoridade dele, que o pão vem à mesa pelo seu favor, quer mereçamos ou não, que a roupa que vestimos vem por meio dele, que a graça que nos salvou vem por meio dele, que o favor infinito vem por meio dele, o Senhor Todo-Poderoso que controla todas as coisas, a maior autoridade de todo o universo, o Senhor do cosmos, está disponível para nós, está disponível para nós, e o que fazemos? Nós não submetemos ao Senhor em oração. Nós preferimos suplicar ao homem o favor do homem, pensando que ele pode resolver nossa causa. Muitas vezes a gente só busca ao Senhor quando os problemas chegam, quando as dificuldades chegam, quando as provas chegam. Dificilmente a gente procura o Senhor em desejo, em comunhão, porque Ele é suficiente, porque Ele é maravilhoso, e saiba porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus está disponível. Jesus sabia disso. Jesus não queria saber do cansaço. Jesus não queria saber se era alta madrugada, não queria saber a hora ou o perigo que ele corria. Ele queria estar sós com o Senhor. Então, por que devemos orar? Tendo a oração como prioridade constante, regular, como sobre o alicerce o desejo da comunhão com Deus, orando sempre em dependência infalível dEle. Por quê? Porque Deus nos convida à comunhão. Olha o privilégio que a gente tem como igreja, e a gente rejeita, e a gente ignora, e a gente tem deixado o tempo passar, e a gente tem se metido em coisas alheias, que não é nossa conta, que a gente não pode resolver. A gente tem se metido em coisas que não convém, e o Senhor nos convida à comunhão por meio da oração, a sentir Sua presença gloriosa, sabendo que a oração, além de nos conformar à Sua vontade, a oração abre portas, irmãos, intransponíveis. A oração que conforta, esse Deus que a gente vai a Ele, é o Deus que por meio de oração nos convida a reger todas as coisas, a entender a vontade dEle, a que o reino dEle seja feito assim na terra como no céu. Por meio da oração, meus irmãos, quando olhando na leitura bíblica, em todas as escrituras, por meio das orações, coisas que pareciam impossíveis aos homens foram feitas, exércitos caíram, reinos foram destruídos, aconteceram milagres, estações mudaram, o mar vermelho se abriu, Deus sustentou, vidas foram transformadas, reinos caíram, todas pelo poder do Todo-Poderoso, do mesmo Deus que lhe chama a oração. Em Tiago 5,15 vai dizer: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, eles lhe serão perdoados. No 16 diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
A oração tem poder, meus irmãos, de mudar reinos, de derribar reinos, de que fazer que o contexto mude, que fazer que a nossa situação mude, fazer que a gente entenda sobretudo a vontade de Deus. Eu quero, para encerrar, sempre foi assim, e não pode ser diferente hoje, homens de Deus do passado, homens, profetas, sacerdotes, reis, Cristo, nosso maior exemplo, os apóstolos em Atos tiveram uma vida de oração, os patriarcas tiveram uma vida de oração, Moisés teve uma vida de oração, Davi teve vida de oração. Veja nos Salmos, quer aprender a orar? Lê o salteiro, lê os Salmos. Elias tinha autoridade, orou e não choveu por 3 anos, era um homem de oração. Daniel orava em terra estranha 3 vezes ao dia, era um homem de oração. Paulo orava noite e dia, e ele pedia a oração à igreja, porque ele sabia que a oração tem poder, porque nós recorremos ao Deus que tem todo o poder para fazer a sua soberana vontade. Os reformadores, Martinho Lutero, ele disse que passava 2 horas orando o dia, senão ele não tinha ganhado o dia. Aquele homem com a mente tão brilhante, que deu luz à reforma, que chutou o pau da barraca, e as coisas aconteceram. Aquele homem recorre a Deus em oração, porque sabia da suficiência, a insuficiência dele e a suficiência de Deus. João Calvino, John Knox, a Inglaterra disse, a rainha da Inglaterra disse, eu já falei aqui, que ela não temia todos os exércitos, mas temia a oração de John Knox. Samuel Rutherford acordava, ele disse que às 3 horas da manhã para orar. Joseph Allen, que era outro puritano, ele ficava incomodado quando as pessoas atrapalhavam o momento dele de oração. Diziam que ele era uma pessoa até chata, porque atrapalhava o momento de oração. Porque nosso momento de oração é singular, porque nosso momento de oração tem que ser feito, tem que ser prioridade, tem que ser algo, tem que estar na nossa agenda, como cristão, como igreja. Jonathan Edwards, antes de pregar aquele famoso sermão, Pecadores na Mão de um Deus Irado, aquele homem que tinha a mente brilhante, filósofo excelente, homem com a mente brilhante, ele não se confiava nisso, ele orou 3 dias e jejuou 3 dias, para que as coisas pudessem acontecer. E Deus trabalhou pela palavra dele, e as pessoas seguravam as pilastras, pensando que ia descer no inferno, para o inferno, pelo poder da oração daquele homem, pelo poder de Deus. Robert Murray McCain, outro homem brilhante, mas confiava sua vida totalmente a Deus. John Wesley era um pregador escocês, ele orava várias horas por dia, em um chalé que ele tinha, ele se debruçava no chão em oração, e a mulher disse dele: por que você está fazendo isso? Se queixava, ele está deitado no chão. E qual a resposta dele? Que ele dizia à mulher: mulher, tenho que dar satisfação de 3.000 almas, e não sei como andam as coisas para muitas delas. Essa oração tem o poder de alcançar o seu coração angustiado. Essa oração tem poder de alcançar sua mente, que muitas vezes está perturbada, ansiosa. A oração é a necessidade, o desejo constante que a igreja tem para estar ao lado do Senhor. E como eu falei, receber galardão dele, conforto, graça, poder, e ser conduzido à sua vontade, por meio das Escrituras, que novamente o levam à oração. Não há impedimentos para nós, irmãos. Qual o impedimento? Primeiro, nós vivemos num país livre. Nós podemos cultuar aqui, ninguém vai chegar aqui e vai impedir nosso culto. Mas eu quero dizer espiritualmente, porque o véu foi rasgado. Jesus rasgou o véu. Então nós temos livre acesso a Deus a qualquer hora. Reserve seu tempo em oração particular. Coloque na sua agenda. Nós precisamos
de pessoas que orem. Deus chama pessoas a orar. Precisamos, assim como o Senhor Jesus, meu irmão, sair dos holofotes, do meio da multidão, e ir para um lugar deserto e fazer, sabe o que? Orar, 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 em súplica, em ação de graças, em adoração, em dependência do nosso Deus. Nossa vida depende disso. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.